Hoje nós temos o prazer de receber aqui Fábio Carleto. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, eu agradeço aqui pelo privilégio, pela honra de estar aqui. Valeu mesmo pelo convite. Prazer é todo nosso. Ele que já tem uma história magnífica na cidade de Guarulhos. Nossa, de vez em quando eu até estranho. Nossa, conheço o Fábio já há tanto tempo. Eu acho que a primeira vez que nós conversamos um pouquinho mais longamente foi num almoço no sítio do Sebastião Alemão. Olha só. Faz tempo isso, hein? Vai tempo. Faz tempo, hein? Eu acho que foi a primeira vez que nós conversamos mais longamente. E de lá para cá você já entrou num monte de projetos, não? E assim, realmente, acho que eu comecei cedo também, né? Por influência da família, que sempre deu muito valor ao trabalho. Sempre vi meu pai ser um cara muito trabalhador. Então, minha mãe também. Então, o exemplo começa em casa, né? Então, desde muito cedo eu queria trabalhar, produzir, ver valor em poder fazer alguma coisa também pela comunidade, pela cidade, né? Então, acho que isso faz bastante diferença. E, de fato, eu lembro desse almoço aí, faz muito tempo, Roberto. Nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo. E legal porque a gente sempre se encontrando por aí, fazendo, né? Sempre me tratou com muito carinho. A gente já é amigo já de um bom tempo aí e a gente já fez algumas coisas juntos também, né? É verdade. Então, e ele já vem se destacando em várias situações. Ele veio falar sobre um livro, mas antes disso, eu queria destacar um trabalho que ele fez, eu não vou me lembrar do nome, mas ele juntava empresários de grande experiência, de grande relevância, e eu nunca pude ir em nenhuma, porque... As datas e os horários. As datas e os horários batiam com os meus. Com a sua gravação, que é o seu programa ao vivo, né? Era o nosso programa ao vivo. E aí eu ficava com a ponta de inveja, porque nós tivemos lá, eu me lembro, por exemplo, do professor Antônio Veronese. Exatamente. Que ele sempre tinha, ele não tinha preguiça de ensinar. Verdade. Sabe, ele ensinava de uma forma didática, de uma forma não prepotente, era um cara fantástico. Um grande cara, deixou muita saudade. Ele também sempre foi muito carinhoso. Toda vez que a gente chamava, ele falava, não, vamos lá e tal. Esse evento é o Poder Empreendedor. Poder Empreendedor, exatamente. A gente fez aqui em Guarulhos, muitas edições aqui, fizemos em São Paulo, em Fortaleza. A gente levou grandes nomes para influenciar e inspirar as pessoas. Então, Robinson Chiba, por exemplo, que hoje está numa luta tremenda aí, né, pela recuperação dele depois de um acidente, esteve com a gente. A Luísa Trajano do Magazine Luiza, o Rufino da JR Diesel, o Alexandre Astroviec da Multilaser, também um gigante, um orgulho nacional. Olha, muita gente bem legal. Figuras importantes aqui da cidade também, como Veronese, a Maite Carvalho, que esteve no Aprendiz, né, com o Roberto Justus e no Shark Tank. O Robson Calegon também, que é da Alfa Lux, a maior empresa de produtos para barbearia do Brasil, que é daqui de Guarulhos, o cara que morou na rua. Então, muita história muito legal que a gente contou lá e que é um evento que deixou saudades porque essa pandemia aqui não permite que a gente faça de novo, né? Mas está nos planos aí, assim que a gente puder aglomerar bastante, fazer um grande evento do Poder Empreendedor. Ô Fábio, me explica, que às vezes eu estava falando contigo, tem alguma coisa que parece que você sabe o caminho, eu tenho que me portar dessa forma, só que você precisa que alguém te diga isso, eu não consigo entender isso, que às vezes eu vou numa palestra, aí o cara fala uma coisa que eu já sabia, mas ele me diz de uma forma que eu falo, poxa vida, é isso mesmo. Olha, eu não sei se eu vou aborrecer nossa audiência com não. isso, mas eu vou tentar ser breve, né? Eu sou meio verborrágico, mas vamos ver como é que eu consigo me virar aqui contra o tempo. Primeiro de tudo, assim, a gente vive um tempo em que as pessoas dão muita importância para a informação fática, né? E com isso também a ciência, que, claro, indiscutivelmente tem o seu valor. É que o que a ciência explica é apenas uma parte de tudo que existe. A ciência não explica tudo, a ciência explica parte das coisas, né? A luta é para que ela consiga encontrar razões profundas, claras e inequívocas sobre as coisas, mas ela explica só uma fração do que a gente vê. Então, existe um certo frenesi, até uma histeria em torno da ciência, da informação, de tudo o que é indiscutível. E com isso, as questões filosóficas vão perdendo um pouco de espaço, né? E também perde espaço a simbólica, que é uma coisa que vai se perdendo cada vez mais por causa da informação fática, né, dessa luta pelo cientificismo. E com isso também a gente vai perdendo aquilo que é uma espécie de a ciência superior, que é uma coisa que é como se a gente pudesse alcançar parte do conhecimento não olhando para fora, mas para dentro.
A gente vive uma vida tão corrida que a gente para de ouvir as coisas. Então, por exemplo, se você chegasse de Marte hoje e nunca tivesse estado no planeta Terra, e você encontrasse com esse treco aqui, ó, certo? Isso é uma caneca. Se você ficar olhando para ela um bom tempo, ela começa a conversar com você. Né? A pessoa fala, o Fábio é maluco. Não. Você começa a sacar para que serve isso aqui. Você olha para uma cadeira, depois de um tempo você começa a sacar para que ela serve. Então, isso aqui, a caneca tem um desejo. Ela tem o desejo de ser preenchida e de ser bebida. É para isso que ela serve. Se eu colocar terra e pôr uma semente nela, vai nascer uma plantinha, eu posso fazer também. Mas eu estarei profanando a natureza da caneca. Ela serve para uma coisa específica. Porque quem a criou com esse propósito. Então, se a gente parar para olhar as coisas com um pouco mais de atenção, mesmo que alguém não ensine as coisas para a gente consegue aprender pela observação. A natureza, por exemplo, dá uma série de respostas. Tem muitas respostas que estão na contemplação e não no aprendizado. São respostas que vêm de dentro. O problema é que nesse mundo de coisas, de aprendizados científicas e velocidade, etc. e tal, a gente não confia nas respostas que vêm de dentro. É algo por aí. Deveríamos confiar mais. Porque a gente tem um monte de coisa que a gente não sabe que sabe. Tem coisas que estão lá, você não sabe explicar muito. É como, vou dizer, para nós que somos da comunicação, às vezes tem uma palavra que tem um acento que você não lembra se é porque ela é uma proparoxítona, que todas levam acento, ou a paroxítona terminada em R, você não sabe a regra. Mas você sabe que tem acento. Você não põe o acento? Sem saber explicar? Coloca o tal do acento lá, vai arrancar um pedaço. Né? Faz, confia. Mas de vez em quando eu vou errar. E qual é o problema de você errar? Vai lá e corrige depois. Então, tem uma série de ideias concebidas nesse tempo que a gente vive que estão deixando a gente histérico. Não é à toa que muita gente fica ansiosa, deprimida, porque a gente vai se descolando da realidade mesma do que é ser humano. A gente acaba se tornando uma coisa, né? Coisificar. E aí você está fazendo um livro chamado Prosperamente. Primeiro, por que o nome Prosperamente? Porque a mente da gente governa muita coisa, né? Não é a nossa mente que nos governa por completo. Essa é uma ideia equivocada. É você que governa a sua mente se você tiver atenção para isso. Mas a mente inconsciente, principalmente, ou subconsciente, como queira, ela governa a maior parte dos atos que a gente tem no dia a dia. Então, por exemplo, você dirige um carro mecânico, né? E você dirige depois de alguns anos de prática sem perceber o que você está fazendo. Você vai fazendo inconscientemente, porque o inconsciente respirar, toma andar, se equilibrar. Tem um monte de coisa que você faz que você não percebe que faz, né? E por que acontece isso? Porque a sua mente consciente, ela começa a usar esse tempo, né? Depois de dirigir muito tempo, você não precisa mais prestar tanta atenção. Aí o inconsciente toma para si essa tarefa para sobrar mais tempo e energia para a sua mente consciente fazer outras coisas, amplificar a sua atuação, né? O problema disso é que a gente começa a deixar o inconsciente expandir demais. E aí a gente começa a fazer muita coisa sem perceber que faz. Certo? É tipo você vai por um caminho, aí você muda de casa e você se pega indo pelo antigo caminho. Exatamente. Mas aí você fala, peraí um pouquinho, mas eu estou fazendo bobagem, não era para cá que eu queria ir. Claro, se você está querendo estar conectado a tudo, você acaba se desconectando do mais importante, do pra quê da vida. A gente se perde do pra quê da vida. As grandes mentes, as grandes pessoas que têm feito diferença no mundo, deixando marcas e sementes mesmo, né? Para quem há de vir ainda, pessoas que se imortalizam em vida, né? Fazendo com que a sua obra continue depois que elas não estejam mais aqui, são pessoas que têm um jeito de pensar bastante diferente. Essa prosperidade começa na mente. E não estamos falando só de dinheiro, né? Estamos falando também de dinheiro, né? O dinheiro às vezes nem sempre é tudo. Abraço para o Jean. Está com o celular da mãe aqui da Sônia Regina mandando mensagem para nós. Ricardão também está conosco. Muito bem. E esse livro, quando é que você começou mostra para nós aí? Tá aqui, ó. Mostra aí para nós aí. Opa, não, aquela ali já está lá. O nosso livro, não precisa nem mostrar, que ela já capturou lá. Boa. Prosperamente. Quando é que você começou a fazer? Do que se trata? Vamos falar para os nossos telespectadores aí. Esse livro é um livro de um conjunto de observações minhas ao longo dos últimos anos aí, em que eu tenho dedicado minha atenção e energia especialmente à consultoria e mentoria,
e a observação e contribuição às pessoas do comportamento humano, de como elas consigam aproveitar melhor as forças que têm em si, tomar contato com aquilo que elas não sabem que sabem, mas que está lá, né? E fala de um monte de coisa, fala de relacionamento, mas bastante mesmo do comportamento do indivíduo. E, sobretudo, fixando uma ideia de que, no final das contas, tudo é com a gente. A gente é que precisa decidir como é que nós vamos reagir àquilo que a vida apresenta, né? Porque você me contava uma história agora há pouco no começo, nos bastidores aqui, de uma pessoa que tinha sido alcançada por uma grande bênção e via problema naquilo, né? Já outras pessoas são acometidas de situações que às vezes são muito desafiadoras e, em vez de achar naquilo um problema, encontram naquilo um desafio, uma mola propulsora, né? Então, entre o que acontece comigo e a minha reação ao que acontece comigo, tem um espaço. É nesse espaço que estão determinadas as rédeas do meu destino. Mas não é um livro de autoajuda. Olha, para algumas pessoas pode ser considerado um livro de autoajuda. Para outras pessoas, depende de como as pessoas queiram rotulá-lo, né? Algumas pessoas podem rotular ele como um livro meramente religioso ou de cristianismo, né? Porque para uma pessoa que seja um ateu, por exemplo, o meu trabalho pode não fazer muito sentido. Porque, para mim, a clareza de que há uma força maior que rege tudo isso, ela é indivisível do meu trabalho, né? Então, por exemplo, um ateu pode não fazer muito sentido o meu trabalho, né? Então, para algumas pessoas pode estar rotulado como isso. Eu realmente gosto de pensar no livro como um livro, um convite para reflexão mesmo. Tem muitas coisas que você vai ler nesse livro que você já viu em outros lugares, talvez inclusive dito muito melhor por outras mentes mais privilegiadas do que a minha. Essa, portanto, é apenas a minha leitura sobre um conjunto de coisas e um convite à reflexão para que a gente, já que nós vamos morrer mesmo, que a gente pelo menos não morra feito um idiota, né? Como diz o professor Italo Marcilli, né? Já que nós vamos morrer, que não seja como um idiota. Então, que tipo de semente a gente está deixando para quando não estiver mais aqui? Nós precisamos melhorar. E parece que o brasileiro, eu percebo que a cada dia que passa, eu percebo que ele precisa melhorar muito ainda. Seja numa coisa simples de você não jogar lixo ou entulho nas ruas, seja em atos violentos que acontecem tanto pelo Brasil, Sim. Seja propagando mentiras de forma, sei lá, sem pensar, né, trazendo um grande prejuízo. Eu acho que todo tipo de trabalho levando à reflexão, eu acho muito importante. Esse tipo de velocidade, de muita informação chegando, acaba a gente realmente não percebendo as coisas bonitas da vida, né? Na verdade, a gente tem se dado conta de tanta coisa que não é tão importante, que as mais importantes acabam ficando despercebidas. Você fala do Brasil, né, como um país que ainda falta muita coisa, e a gente sempre tem a tendência de olhar para o alto, né, dizer que o problema são os governantes, como se eles tivessem vindo de Saturno, né, eles não fossem parte de quem nós somos. Então, os políticos, por exemplo, de quem as pessoas adoram reclamar, eles são gente como a gente, né? Aí alguém vai dizer, não, não sou como os políticos. Tal. É claro que é, porque eles não vieram de outro planeta. Eles são uma representação do que nós, como sociedade, somos. E na minha percepção, Roberto, o Brasil é um país muito infantil ainda, tentando migrar para a adolescência, que não é o ideal, mas já é melhor do que ser tão criança. No geral, o brasileiro médio ainda é o sujeito que acha que alguém deve uma para ele, entendeu? Concordo. Eu não cheguei no programa do Roberto no horário certo, mas é porque o Uber atrasou. Sim, e você fez o que até o Uber chegar? O que é que você fez para conseguir chegar com antecedência? Né? Eu só não faço um trabalho melhor porque o meu chefe não me dá condições. Sim, e o que é que você tem feito, né? A partir da consciência de que tudo é com você e de que ninguém te deve nada. Então, a criança, ela não consegue andar pelas próprias pernas, ela sempre precisa de alguém por ela. E a gente ainda tem um pouco essa estranha mania de achar que algo não aconteceu, não, mas é porque. Eu sempre tenho um porquê. Então, criança faz isso. O que o adolescente faz? Ele acha que todo mundo é idiota, que só ele é que é bom. Né? Um adolescente médio se acha o rei do mundo porque ele descobre que tem força. E que bom. Porque primeiro ele precisa reconhecer em si uma força, ainda que desordenada, para poder dar o próximo passo. Colocar essa força em ordem, organizar isso para produzir alguma coisa que seja de fato útil. Então, eu tenho a impressão, e a gente observa isso na política hoje, nessa polarização,
que nós estamos entrando numa fase meio adolescente, entendeu? Porque aí os desta cor aqui acham que só eles é que sabem, que os outros aqui eles não prestam para nada, que tudo que eles pensam está errado. Aí o outro lado aqui acha a mesma coisa. Não, quem sabe das coisas que somos nós, esses caras, eles são o inimigo a ser combatido. Sério? Então, você vai pegar os últimos presidentes aí do país, né? Que estão em matizes opostos. Sério mesmo que tudo que este ou aquele fez foi errado? Ou que aquele que você acredita, tudo que ele faz é certo? Jura mesmo? Será que não tem alguma coisa nesse meio de caminho aí que a gente possa concordar, apesar das nossas diferenças de visão de mundo? O que um adulto faz? Ele consegue conviver com outro adulto, ainda que a despeito das suas diferenças de pensamento. Bacana, hein? O argentino me perguntou aqui, Fábio, mandou um abraço para nós e perguntou, Fábio, como é que eu faço para adquirir o livro argentino? Obrigado. Muito obrigado, argentino. Sempre carinhoso com a gente também. No meu Instagram tem um caminho para tudo isso. Opa, qual que é o seu Instagram? Fábio Carleto, @Fábio Carleto. @Fábio Carleto. Lá na bio tem caminho para tudo isso. As pessoas que têm o meu contato podem entrar em contato comigo e eu tenho um link pagável do Mercado Pago, que a pessoa paga e eu faço o livro chegar até ela. No Mercado Livre também meu livro pode ser adquirido. E aí lá mesmo a pessoa entra, coloca o endereço, calcula o frete, enfim, pode ir para qualquer lugar do Brasil. Felizmente o livro está correndo, viu? Está indo para que bacana, hein? Lugares diferentes. Mostra aí de novo ele aí, Paloma, mostra de novo aí. Além disso, o meu livro está na Amazon, né? Na versão digital, e também está no QIFI na versão digital. Então ele pode ser adquirido por todos esses matizes. Aí eu estou preparando também o audiobook. Opa, bacana o audiobook. Eu gosto do audiobook. Já vi algumas coisas. Dá para ouvir caminhando, né? Quero agradecer a presença do nosso querido amigo Fábio Carleto. Recomendamos o livro. E eu acho que é importante a gente parar para ver a grama crescer, ouvir o barulho do vento. É extremamente bacana. É isso aí. Obrigado, Fábio. Eu é que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco com você, que é sempre muito agradável. Que é isso, desejo todo sucesso, que Deus abençoe você, o programa e todos os nossos espectadores.